Ao receber o convite para estar ministrando sobre esse assunto, prosperidade versus finanças, eu fiz um vídeo e enviei. Eu não sei se você enviou para algumas pessoas. Quantos de vocês viram o vídeo que eu enviei? E eu fiz neste vídeo 3 perguntas. A primeira pergunta, quer dizer, esse vídeo foi convidando as pessoas a estarem aqui nesta noite, para a gente estudar sobre esse tema e aprender um pouco. E para isso nós precisamos nos fazer como crianças, para aprender. Alguém disse que é difícil você ensinar uma coisa para uma pessoa que já sabe, porque ela cria barreiras. É mais fácil você ensinar para aquela que não sabe. Então vamos nos colocar como criança e vamos aprender alguma coisa nesta noite. Amém? Você concorda com isso? Você está disposto a aprender algo? Então abra o teu coração. Neste vídeo então eu fiz 3 perguntas. A primeira pergunta: Deus tem interesse em que nós sejamos prósperos? Sim, Deus tem interesse em que nós sejamos prósperos. Se não fosse assim, Deus não teria feito aquele jardim maravilhoso e colocado Adão ali. Deus faria algo bem insignificante. Não foi Deus quem criou a pobreza ou quem criou a miséria. Deus tem interesse em que nós sejamos prósperos. Deus tem interesse que o seu povo prospere. A segunda pergunta que eu fiz: se Ele tem interesse, por que nós não somos? Porque muitas vezes nós não somos prósperos. E é sobre isso que nós vamos tratar nesta noite. Porque somos maus administradores. A administração é uma arte. Quando nós não aprendemos a administrar, nós sofremos consequências. A terceira pergunta: bom, já que Deus tem propósito que nós sejamos prósperos, a terceira pergunta seria: existe o evangelho da prosperidade? Ou a teologia da prosperidade? Há muitos que contestam isso, mas a palavra de Deus, ela nos traz muitas orientações para que a gente aprenda a administrar e ser prósperos. Então, se está inserido na palavra de Deus, o evangelho é evangelho da prosperidade, sim. Agora, evidentemente que o evangelho, primeiramente, ele é para a nossa salvação. Depois, salvação, cura, libertação e prosperidade também. E é pegando gancho nessas perguntas que nós vamos então entrar na palavra de Deus. A Bíblia fala 215 vezes sobre fé. 215 vezes fala sobre fé. 218 vezes fala sobre salvação. 366 vezes sobre não temas. 2085, 80 vezes fala sobre dinheiro. Por se tratar de um assunto tão melindroso, como o nosso irmão ali leu e falou a respeito do amor. O dinheiro pode estar no bolso, pode estar na carteira ou na bolsa, pode estar no banco, mas o dinheiro, por conselhos bíblicos, não pode estar no coração. Boas palavras, excelentes palavras, não pode estar em nosso coração. Se você ler a sequência do versículo, você vai observar que ele diz lá: esta cobiça, porque este amor aí já não é o amor puro, sadio, este amor aí já é o amor de ganância, e aí é lógico, a Bíblia condena. Há muitos versículos que tratam desse assunto. Se nós fôssemos ler ou analisar todos esses versículos, o tempo seria curto para nós. Eu separei alguns versículos e alguns exemplos para a gente estudar sobre isso, sobre este tema. E já para adiantar, quando a gente fala prosperidade, é preciso haver um equilíbrio em tudo. Não é somente financeiramente falando. O primeiro versículo que eu queria citar,
nos dá uma ideia bem clara desse equilíbrio que a gente precisa ter. A terceira epístola do apóstolo João, o versículo de número 2: desejo que te vá bem em todas as coisas, que prospere em todas as coisas, que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Desejo que te vá bem em todas as coisas. As finanças se incluem aí em todas as coisas? Amém? Posso ouvir um amém? Todas as coisas está excluindo algo? Não, todas as coisas. Eu desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde. Fala do corpo. A gente pode pensar aqui, não adianta a gente ter muito dinheiro e saúde zero. Não adianta a gente ter muito dinheiro, muita saúde e a alma zero. Provavelmente, entre outras coisas do que se trata a alma, fala da nossa vida espiritual, fala das nossas emoções, fala dos nossos sentimentos, fala dos nossos desejos. Mas eu ficaria com a parte espiritual. Desejo que te vá bem em todas as coisas materiais, e que além disso você tenha saúde, assim também como você tem saúde espiritual. Vamos fazer essa interpretação, porque aí a gente vai entender bem. E a gente vê então, neste versículo aqui, um equilíbrio. É preciso haver um equilíbrio. Equilíbrio quanto à nossa saúde, porque se eu não cuido da minha saúde, o que acontece, José Rodrigues Santo? Se eu não cuido da minha saúde, o que acontece? Tudo que eu não cuido, estraga. Se eu não cuido das minhas finanças, estraga. E se eu não cuido da minha vida espiritual, o que acontece? Estraga. Hoje, especificamente hoje, nós vamos tratar da parte financeira, ou da parte administrativa. Mas como eu disse, é necessário haver um equilíbrio. Cuide da sua saúde também. Manere um pouquinho daqueles alimentos que você sabe que não são bons, que prejudicam a sua saúde. Haja equilíbrio na sua vida, em todos os sentidos. Vamos lá, Provérbios de número 13, o segundo versículo para nós analisarmos. Capítulo 13 de Provérbios, o verso de número 18. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Alguém disse que é mais fácil você ensinar alguém que não sabe do que aquele que sabe, porque aquele que sabe já vem com manias, cria um bloqueio. E na verdade, se nós pararmos para pensar, a posição que nós hoje estamos, nos encontramos, é exatamente dentro daquilo que a gente sabe e que a gente está fazendo. Se você está bem da maneira que você está fazendo, então continue fazendo e melhore um pouco mais. Mas se alguma coisa do que nós dissermos aqui nesta noite não está indo de encontro com aquilo que você está fazendo, e você está fazendo errado, então receba a instrução, receba a disciplina. Sabe aquele filho, aquela filha, que você chama a atenção e ele faz ouvido de mercador, como dizia a minha mãe, entra por aqui, sai por aqui. Este filho não está dando atenção à instrução, não está dando atenção devida à disciplina, não está recebendo o ensinamento. E este versículo vem nos mostrar que nós precisamos, porque aquele que rejeita a instrução será alcançado pela pobreza. Vamos continuar. Eu separei aqui alguns versículos que eu chamo de versículos chaves. E eu tenho também aqui 4 ou 5 frases, que eu chamo essas frases de efeito. Eu gostaria de citar a primeira frase. A primeira frase diz assim: prosperidade tem a ver com princípios, e não em qual quadrante nós nos encontramos. Eu explico. Prosperidade tem a ver com princípios, e não se eu sou o dono da empresa, ou se eu sou o empregado, ou se eu sou um investidor, ou se eu sou um autônomo. Não tem a ver com isso. Se eu nasci rico, filho do Silvio Santos, Hermínio de Moraes, prosperidade tem a ver com princípios.
Isso significa dizer, pegando o gancho aqui no que o Tom falou, se você ganhar R$1.000 e você seguir princípios, você será próspero, alcançará a prosperidade dia após dia. Mas pode ser que você ganhe 10.000 e não seja próspero, e a pobreza alcance a sua vida. Quantos de vocês aí já ouviram falar de pessoas que ganharam milhões? Não passou 1 ano ou 2 anos, essa pessoa voltou a estaca zero. Alguém já ouviu falar isso? Essa pessoa desrespeitou princípios. E esses princípios não são privilégios nossos que servimos a Deus. São princípios que servem para toda a humanidade. E é claro, nós temos esse privilégio de ter a palavra de Deus que nos orienta mais ainda. Reforçando aqui, prosperidade tem a ver com princípios e não em que quadrante você se encontra. Versículos chaves, Eclesiastes 7, capítulo 12. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. O dinheiro não é ruim, dinheiro não é maldição. O verso que foi lido diz que o amor ao dinheiro, o dinheiro ele é bom e ele é importante na nossa vida. Tanto é que a palavra está dizendo, a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Ou seja, essas pessoas aí que eu perguntei agora há pouco para vocês, que tiveram dinheiro em suas mãos e não tiveram sabedoria para gerenciar e vieram a perder, não usufruíram da excelência da sabedoria. Se fossem sábias, teriam vida, prosperidade, porque possuiriam tanto o dinheiro quanto a sabedoria. O dinheiro não é problema, o problema está em administrar o dinheiro, assim como o administrar todas as outras coisas que nós já dissemos. Nosso relacionamento, marido, mulher, relacionamento pais e filhos, relacionamentos amigos, trabalho, tudo é preciso haver inteligência e sabedoria para gerenciar, para administrar. Quando nós não administramos bem, quando nós não gerenciamos bem tudo isso, vamos enfrentar alguns problemas. Provérbios 21, verso 5. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo o apressado, pensamento daquele que se apressa, aquele que não analisa, tão somente a pobreza. Os pensamentos do diligente, em uma outra versão diz, os planos bem elaborados. Os pensamentos, os planos bem elaborados, aquele que faz planos, aquele que cuida, aquele que é zeloso, aquele que é diligente, os seus projetos tendem à abundância. Mas aquele que se apressa, aquele que não analisa a situação, aquele que não pensa, que já sai fazendo, tendem à pobreza. Lucas 14, Jesus nos dá uma lição. Lucas 14, verso 28 em diante. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Veja bem a pergunta de Jesus. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Porque, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele. Será que a gente tem algum exemplo pessoal, ou pelo menos de alguém próximo, que começou a fazer algo e depois viu que não tinha condições de continuar, deixou a coisa pela metade? Aqui mesmo em Guarulhos tem um projeto que é de anos, que a questão na verdade não foi financeira. Quem se lembra daquele shopping que começou a ser construído lá no Macedo, na Otávio Braga de Mesquita? Como é que ele está hoje? Quantos anos tem isso? 30 anos? Que vergonha! Vergonha para quem iniciou, vergonha para quem não estudou todas as coisas que precisariam ser estudadas. Não somente a área que iria ser construída, mas também a parte financeira. E nesse caso ali não foi parte financeira, foi devido ao terreno. E 30 anos fica aquela vergonha ali para a cidade de Guarulhos. Quantos hospitais que se iniciam
e depois viram depósitos de lixo, proliferando muitas vezes até doenças. Mas isso é a gente apontando os erros dos outros. Mas e quantas vezes nós não fizemos isso justamente o que Jesus está dizendo? Porque nós não planejamos, não fomos diligentes, não projetamos, não nos policiamos, não vamos lá fazer as contas dos gastos. Olha o que Jesus está dizendo. São essas as palavras. Não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos. É fazer a conta mesmo, é calcular mesmo. Será que eu posso fazer isso? E como é que nós daríamos? Que nome nós daríamos a isso? Gerenciamento, administração. Vamos para a praia. Coloca todo mundo dentro do carro. Aí quando anda 2 quilômetros, não olhei o pneu se está todo calibrado. Não olhei o step se está calibrado também, porque muitos só costumam calibrar os 4 que estão no chão, esquece do step. O pneu fura quando vai pôr o step. Ai, está furado também, está vazio. Pior do que isso, o tanque está na reserva. Aí lembra que tem que pôr gasolina. Só que o próximo posto é daqui a 5 quilômetros. E por aí vai. Mas enquanto que vai na empolgação, entra dentro do carro, filhos nem perguntam, eles entram. É assim, não é? Os filhos não perguntam, ô pai, está cheio o tanque? Não, se você convidar, os filhos já entram, eles não querem saber quem vai pagar a conta. Então você que é o cabeça, quem tem que se preocupar com isso? Analisar, calcular, administrar bem. Mateus 25:14. Eu não vou nem ler, eu vou apenas falar aqui para vocês. Esse texto fala sobre os talentos. A parábola dos talentos que Jesus fala. 3 pessoas receberam valores. A primeira administrou bem. A segunda administrou bem. E o que aconteceu com a terceira? Mau administrador. O que ele fez com o dinheiro que ele recebeu? Porque talento ali é dinheiro, é valor, é financeiro que está falando ali. O que aconteceu com o terceiro? O que ele fez com o talento? Enterrou. Não soube administrar. Ele simplesmente enterrou. E ele foi tido pelo Senhor daquela parábola como servo mau, infiel. E aí Jesus completa esta parábola dizendo: aquele que tem, será dado. E aquele que não tem, até o que tem, será tirado. Você sabe por que Deus não confia muitas coisas em nossas mãos? Sejam elas espirituais ou materiais? Está aí a resposta. Porque somos maus administradores. O Senhor olha para mim e vê que eu sou um devedor de primeira. Devo até na venda. Devo até lá na quitanda. Na minha época de criança, a mãe tinha a cadernetinha lá. Que você ia lá e pegava fiado. Hoje você chega em qualquer lugar, já tem uma plaquinha lá: não vendemos fiado. Havia um pouquinho mais de confiança nas pessoas e havia uma cadernetinha lá, pendurada no prego. E quando passava um período, o devedor ia até lá e quitava aquela dívida e começava a fazer novamente. Mas, como um bom devedor que sou, eu nem me preocupo com essas dívidas. Cartão de crédito, deixa correr, daqui 5 anos caduca, mas a dívida continua sendo sua. Você continua sendo um devedor, um mau pagador. Isso não mudou o teu caráter ou a sua forma de administrar. Você continua sendo um mau administrador. Por que que nós não somos prósperos? Se Deus tem esse propósito para a minha vida. Mateus 7, versículo 24. Eu também não vou ler, eu apenas vou comentar. Jesus fala sobre prudente e sensato o homem que constrói a casa sobre a rocha. Você conhece alguém que constrói a casa sobre a areia? Alguém que em sã consciência que vai construir a casa sobre a areia? Jesus diz que aquele que ouve a palavra, aquele que ouve a instrução, aquele que está ouvindo o ensinamento e não
acata e não registra em sua mente esse ensinamento e procura praticar, seja espiritual ou material, aquele que não faz isso, ele é considerado insensato, imprudente. Há outros sinônimos para esta palavra, um pouquinho mais fortes: inconsequentes, loucos. Jesus foi cauteloso quando ele usou esta palavra aqui, insensato. Mas a gente pode entender. Aí eu pergunto: você já viu alguém construir sobre a areia? Só que muitas vezes nós fazemos isso, não literalmente falando, mas construímos nossa vida sobre a areia, porque não damos ouvido à palavra de Deus, nas orientações que Ele nos dá. Porque a palavra, ela tem orientações para todas as coisas na nossa vida. Ela tem instruções para os maridos, tem? Sim ou não? Tem instruções para as esposas, tem? Tem para os pais, tem para os filhos, tem para o pastor, tem para a igreja, tem para a nossa vida profissional. Provérbios 28, 19. O que lavrar a terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue ao ocioso se fartará de pobreza. Quem sabe aqui o que é ocioso? Preguiçoso? Seria? Ou vadio, como o Neuto disse na versão dele, ou desocupado. Se você é uma pessoa que quer prosperar, se afaste desse ocioso, porque senão a sua vida vai tender para a pobreza. É aquele que não quer fazer nada, aquele que... Tem um outro versículo aqui que fala um pouco mais sobre isso, tem aquele da formiga, que fala, vai ter uma formiga preguiçoso. Tem um outro que diz assim: eu não vou sair hoje, porque vai que tem um leão lá fora. Não tem? Vai que tem um leão lá fora, vai me atacar, então eu não vou sair para trabalhar. Eu não vou plantar, porque vai chover, o tempo está ruim. Aquele que não planta, no final de um período ele irá colher? Evidentemente que não, precisa semear. Mas o preguiçoso, ele fala: eu não vou semear hoje, porque vai vir um vendaval, vai estragar tudo. E aí a gente lê num texto, eu não marquei aqui, mas tem um texto que fala assim: semeie de manhã, à tarde, à noite. Nas minhas palavras isso, é a versão segundo o pastor Anísio. Porque a gente não sabe qual é a semente que vai produzir, qual vai ser boa e qual vai ser ruim. Ou seja, semeie em todo o tempo. Não pare de semear. Tá bom o tempo, semeie. Tá ruim, semeie também. Porque você não sabe qual a delas que vai produzir. Em qualquer tempo é tempo de semear. Porque sempre nós vamos querer colher. Aquele que pega a semente e come, nunca vai ter colheita. A semente deve ser ingerida, sim, mas você tem que reservar parte desta semente para voltar a semear, para que haja uma nova colheita. Aquele que só pega a semente e come, ele nunca vai ter uma nova colheita. Precisa administrar essa semente que você tem em suas mãos, tá bom? Vamos lá. Há 3 razões para que nós venhamos prosperar. Pelo menos 3 razões. Há 3 motivos pelo qual eu devo prosperar. E 3 motivos que Deus quer que eu prospere. Há 3. A primeira razão: para suprir as minhas necessidades pessoais e familiares. Qual é o pai de família que não sente essa responsabilidade, que precisa cuidar da sua casa, suprindo as suas necessidades? Ainda quando os filhos crescem, nós pais nos sentimos responsáveis por eles, dentro dessas necessidades familiares ou pessoal. Alimento. Alguém fica contente aí quando a despensa está vazia? Estou feliz hoje porque lá em casa não tem nada. Não, claro que não. Então a primeira necessidade básica que nós temos: alimento. Segunda necessidade: moradia. Como nós falamos, o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, moradia. Todos nós queremos. Se não temos, nós estamos buscando ter nossa moradia. Terceira necessidade básica: veste. O Senhor tem interesse que nós sejamos prósperos, e nós devemos ter o interesse em prosperar, para que a gente tenha como alimentar nossa família,
como dar um teto para a nossa família, como vestir a nossa família. Quarta, educação. Educação dos nossos filhos. Quem é que não gosta de ver o seu filho numa boa escola, aprendendo e vigiando, porque as escolas estão ensinando algumas coisas que são antibíblicas. Educação, a quarta coisa. A quinta coisa, a quinta necessidade básica que temos, e que Deus tem interesse que a gente prospere, para que a gente cuide disso também, para que a gente tenha isso: saúde, para que a gente possa proporcionar saúde à nossa família. E aí eu me lembro de um ditado bem antigo que diz: onde come um, come dois. Mentira. Eu explico para você por quê. Uma pessoa, um organismo tem necessidade de certos nutrientes, de uma quantidade correta, uma quantidade certa daquele nutriente. Se você divide aquilo por 10 filhos, como é que fica a saúde dessa criança? Onde come um só. O alimento para um é para um só, não é para 10. Então essa é uma frase enganosa, uma frase que virou sofisma, verdade para muitas pessoas, talvez como desculpas, porque não tem o alimento. E daí cria-se essa desculpa: se come um, vai comer todo mundo aqui. Dentro de uma necessidade que eu passei, aconteceu isso comigo. Mas isso não pode ser uma realidade na minha vida. Deus quer que eu mude este quadro da minha vida. Eu posso pagar uma escola particular, uma faculdade para um filho. O que eu ganho é suficiente para isso. Mas aí eu não faço um bom planejamento familiar e eu tenho 10% filhos, 14 filhos. Eu não posso reclamar da minha mãe, porque eu fui o 14º. Não foi, José Rodrigues? Mas essa não é uma realidade que tem que estar na nossa vida, irmão. É coisa que acontece, mas não, Deus quer que a gente prospere. E se você tem condições de ter 10 filhos, amém. Mas eu fico pensando aqui com os meus botões. Eu só falei isso para eles, e vou falar para vocês agora. Quando meu pai faleceu, eu posso falar com liberdade porque são meus pais. E tenho 2 testemunhas aqui. Quando meu pai faleceu, minha mãe tinha 37 anos. Eu calculo que ela tenha se casado, pelo menos com 17, eu não sei disso. Mas talvez ela tenha se casado com 17 anos. Em 20 anos que ela viveu com meu pai, ela teve 14 filhos. Se nós fôssemos colocar aqui um ano sim, um ano não, um filho, o que foi que a minha mãe viveu? Teve tempo de viver, de ser feliz, de ir para o shopping? Mulher, vamos para o shopping passear? Não teve, só teve tempo de cuidar dos filhos. Só teve tempo de cuidar dos filhos. E um dia, eu perguntei para minha mãe assim: quando a gente chegar no céu, se tiver oportunidade, papai, pode puxar minha orelha, mas eu vou falar. Um dia eu tive a liberdade de perguntar para minha mãe, porque naquele tempo a gente não fazia muitas perguntas para os mais velhos. A gente tinha medo, ou respeito. Se tivesse adulto conversando, criança não ficava ali no meio não. Quem que lembra desse tempo aí? Mas eu tive a ousadia, meio que com medo, de perguntar para minha mãe. Haja visto que eu não conheci meu pai, porque ele morreu antes de eu ter nascido. Eu perguntei assim: mamãe, por que a senhora teve tanto filho assim? Sabe o que ela me respondeu? Respondeu assim: quando eu falei para o seu pai, para a gente evitar, ele disse assim: eu casei foi para ter filho. Foi a resposta que ele deu para ela. Eu pergunto, eles podem terem sido uma bênção, mas essa área na vida deles não foi plena. Uma bênção porque nos ensinou e nos deu o maior tesouro. Mas quando morreram, não deixaram nada. Meu pai morreu, minha mãe ficou amparada, tinha casa, não. Eu me lembro, ainda quando criança, que minha mãe, comigo e com meu irmão, que era um pouquinho maior do que eu, Daniel, em casa, os outros filhos tudo casados já.
Minha mãe tinha que ir na casa de um e de outro pedir dinheiro para ajudar a pagar o aluguel. Foram plenos na vida espiritual, mas materialmente falando, quando chegar no céu, papai e mamãe conversam comigo. Em falando em pais e mães, segunda razão pela qual eu devo prosperar, para deixar herança aos filhos e aos filhos dos nossos filhos. Provérbios 13, 22. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O homem de bem deixa herança para os filhos. É somente para a gente entender isso, que este é um propósito pelo qual eu devo prosperar, pelo qual Deus quer que eu prospere, para que eu, como um pai de família, deixe herança para os meus filhos e para os filhos dos meus filhos, e assim por diante. 2 Coríntios capítulo 12, verso 14. Eis, aqui estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Não são os filhos que têm que deixar herança para os pais. Seria até contraditório dizer isso. Nada impede de você enriquecer e abençoar o seu pai. Fique à vontade. Nada impede você, meu irmão, se você está indo bem na sua profissão, está prosperando, de abençoar os seus pais. Se ele não tem uma casa, dê uma casa para ele. Nada impede. Mas o que Deus deseja para nós, o que nós devemos desejar também, é deixar herança para os nossos filhos. Porque na verdade, quando nós somos prósperos, pais, a tendência é que os filhos acompanhem o mesmo nível. Você, quando está trabalhando, você que já tem os seus filhos, ainda que sejam pequenos, você não pensa neles. O dinheiro que você ganha, o dinheiro que vem às suas mãos, você não pensa nisso? Com esse valor aqui eu vou poder comprar um alimento para os meus filhos. Com este valor aqui eu vou poder comprar veste para os meus filhos. Vou poder comprar aquele tênis que ele sempre me pede. Com este valor aqui eu vou poder comprar, melhorar a minha casa. E quando eu for embora, esta casa vai ficar para os meus filhos. Você não pensa nisso? Esta é a segunda razão, que eu devo querer prosperar. E para que isso aconteça, é preciso saber administrar, gerenciar, cuidar. Porque aquilo que nós não cuidamos, o que acontece? O que acontece com aquilo que a gente não cuida? Se eu não cuidar, estraga. Aprenda a administrar, tanto para a sua saúde, quanto para as suas finanças, quanto para o seu relacionamento. Cuide da sua profissão. Precisa se especializar, precisa dar uma renovada naquilo que você já sabe profissionalmente. Cuide, porque senão você vai ficar defasado. Eu vou citar as 4 frases que eu falei aqui. Quem falha em planejar, como nós lemos lá em Provérbios 21:5, o diligente, aquele que planeja com cuidado. Esta frase aqui vem muito nesse sentido. Quem não faz planejamento está planejando falhar. Quem falha em planejar está planejando falhar. Quem não faz planejamento nenhum, sai fazendo. Acontece o que Jesus falou: constrói a torre, quando chega na metade do caminho, para, porque não tem dinheiro para continuar. Serve de vergonha, de escárnio. Agora, uma frase muito importante também. Tão importante quanto nós sabermos, é o que nós vamos fazer com aquilo que a gente sabe. Você sabe o que você tem que fazer, mas você não faz. Então, não acontece. Tão importante em saber alguma coisa, obter alguma informação, é o que eu faço com essa informação. Se você pegar essa informação e guardar na gaveta do seu cérebro, nada vai acontecer. Então, tão importante quanto saber é o que você faz com isso. Se você não trabalha, essa frase eu vi na internet a semana passada: se você não trabalha pelos seus sonhos, alguém vai te contratar para trabalhar pelos sonhos dele. Eu penso que todos aqui trabalham, quase que 100% aqui, tirando as crianças, trabalham. Mas se você não trabalha pelos seus sonhos, para se projetar, você apenas está trabalhando, mas nunca progride. Você está realizando um sonho, mas não o seu. Você está realizando o sonho do outro, daquele que te contratou. Eu não vou comentar muito, vou apenas citar Provérbios capítulo 30, do verso 24 e 28. Esse livro de Provérbios nos fala sobre 4 animais
que nos dá uma lição de gerenciamento. O primeiro animal é a formiga. Depois vocês leem Provérbios 30, 24 em diante. A formiga nos fala de planejamento, porque ela, no verão, ela está colhendo e guardando, para que no inverno ela possa ter o alimento. Eu diria que o verão é o nosso tempo bom, quando nós estamos bem, porque o inverno vai chegar, vai vir. O inverno, eu diria que seria a crise. É claro que eu não vou guardar apenas para a crise, mas eu sei que a crise vem, porque a vida nossa, ela é cíclica. A crise vai, a crise vem. Nós estamos vivendo há 2, 3 anos em uma crise, o país todo. Daqui a pouco essa crise passa, e quando ela passar, nunca mais vai haver crise. Vai. Então, vamos fazer como a formiga, aprender com elas, nos preparar para os tempos ruins, mas viver os tempos bons também. Viver o verão da nossa vida. Vamos falar o outro bicho, o outro animal, o gafanhoto. O que a palavra fala sobre os gafanhotos? O gafanhoto não tem rei e contudo saem em bandos, se repartem. Eles trabalham juntos, eles são unidos. É claro que a união deles é para destruir a lavoura. Mas qual é a nossa união? Para fazer o bem. Nós como igreja, muito mais, porque a palavra diz quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então os gafanhotos nos ensinam também. Outro animal é o coelho, que a palavra diz assim: os coelhos são um povo débil e contudo fazem a sua casa nas rochas. Nós falamos aqui sobre rochas. O coelho, ele não é inteligente, mas ele constrói a sua casa na rocha. Por quê? Para se esconder do predador. Nós temos muito a aprender com ele, com esse animal. Vamos construir a nossa casa, construir a nossa vida sobre esse alicerce, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho do Senhor, que são esses princípios todos que nós estamos falando aqui, para que nós possamos ser bem-sucedidos, possamos ser prósperos. O outro animal, as formigas, os coelhos, os gafanhotos e a aranha, nos fala sobre ousadia. Embora é um animal pequenino, moram em palácios, ou seja, chegue aonde nós chegarmos, não vamos nos esquecer de sermos humildes. Prosperamos ou vamos prosperar o tanto que nos for possível, mas não vamos deixar de ser humildes. Não deixemos de ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Não deixemos de amar o nosso próximo, não deixemos de ter união com Ele. Então nós aprendemos dentro da palavra de Deus que nós precisamos gerenciar, administrar, cuidar, porque se eu não cuidar, estraga. Eu quero falar para vocês a terceira razão pela qual nós devemos prosperar. As duas primeiras razões fala da gente, fala da nossa família, fala do nosso próprio bem-estar. Mas a terceira razão fala da casa de Deus, fala do reino do Senhor. Deus quer que a gente prospere para investir no reino de Deus, para abençoar a casa de Deus. Eu não posso abençoar a casa de Deus sem que eu mesmo seja abençoado. O tanto que a casa de Deus merece ser ou precisa ser abençoado. Esses instrumentos, esses aparelhos, todos têm um custo. Esse prédio, ele tem um custo. Deus quer que a gente prospere, que a gente tenha mais. Não que a gente ame, fique bem frisado isso. Primeiro, para que a gente tenha o nosso sustento e o da nossa família. Segundo, para que a gente deixe para os nossos filhos. Terceiro, e tão importante quanto, para que a gente invista no reino dele. Curve a sua cabeça. Pai, nesse momento, diante da tua palavra que foi lida, que foi falada, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem orientação para nós, para o nosso coração, para que a gente prospere, para que a gente cresça, para que a gente a cada dia venha viver bem, que a gente vá bem em todas as coisas, e que a gente tenha saúde, assim como é próspera a nossa alma. Nesta oração, Senhor, eu oro, o meu desejo é que todos nós tenhamos uma mudança na nossa vida a partir deste princípio, ou desses princípios. Muito obrigado por esta oportunidade, Senhor. Amém. As palmas louvam o Senhor. Que Deus abençoe, que Deus te guarde, que Deus guarde a tua casa, a tua família, em nome de Jesus.